Imagine o dia mais importante da sua vida transformado em um deserto de cadeiras vazias pela própria mulher que te deu a vida. Esta não é apenas uma história sobre uma noiva abandonada no altar, mas sobre como os laços de sangue podem ser os mais cruéis e como o amor de quem não nos deve nada pode reconstruir um coração estilhaçado. Prepare-se para uma jornada de dor profunda, uma traição imperdoável e o nascimento de uma nova e poderosa definição de família. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de outono em Ribeirão Preto costuma ser impiedoso, mas naquela tarde de sábado, ele parecia brilhar com uma delicadeza proposital, filtrado pelas copas das paineiras da Fazenda Santa Alvorada. O ar carregava um perfume denso de jasmim e terra molhada, um contraste perfeito com o frescor do meu vestido de seda off-white, que pesava sobre o meu corpo como uma armadura de sonhos. Eu me olhei no espelho do camarim improvisado pela última vez. A maquiadora, Tati, uma mulher jovem de mãos trêmulas que eu mal conhecia, terminava de aplicar o batom enquanto evitava cruzar os olhos com os meus. Eu estava radiante, ou ao menos era o que eu tentava me convencer, apesar do nó persistente no estômago que eu atribuía ao simples nervosismo pré-nupcial. Minha mãe, Estela, não estava lá. Ela deveria estar me ajudando com o véu, criticando o tom da minha sombra ou reclamando da umidade que arruinaria seu penteado impecável. Mas ela havia sumido horas antes, alegando que precisava resolver um último detalhe com o buffet. Estela sempre foi uma mulher de detalhes, ou melhor, de controle. Para ela, eu nunca fui. Apenas Lorena, sua filha. Eu era um projeto, um espelho onde ela tentava refletir suas próprias ambições frustradas. Quando anunciei meu noivado com o Ricardo, um arquiteto sonhador que não vinha de uma linhagem de cafeicultores ou empresários, vi o brilho de desdém em seus olhos. Mas ela sorriu. Um sorriso gélido que hoje eu percebo que deveria ter me aterrorizado. Tati, você sabe que horas são? Perguntei, sentindo o suor frio brotar sob a renda do corpete. O relógio de parede marcava 4h15. A cerimônia deveria ter começado às 4 em ponto. O silêncio que vinha do lado de fora era o que mais me incomodava. Em casamentos nessa região, o burburinho dos convidados, o tilintar das taças de espumante e o som de saltos no cascalho são a trilha sonora padrão. Mas ali, o que eu ouvia era apenas o canto ríspido das cigarras e o vento batendo nas janelas de madeira. Lorena, eu vou ver o que está acontecendo, Tati murmurou, saindo do quarto quase em fuga. Fiquei sozinha. O silêncio se tornou uma presença física, sufocante. Caminhei até a janela que dava para o jardim principal, onde 180 cadeiras de madeira rústica foram dispostas em um semicírculo perfeito diante de um arco de flores deslumbrante. Meus olhos se arregalaram e minha respiração travou. O jardim estava vazio, totalmente vazio. As pétalas brancas que deveriam marcar o caminho até o altar estavam sendo levadas pelo vento, espalhando-se sobre um gramado onde ninguém pisava. Não havia Ricardo, não havia músicos, não havia um único dos 180 convidados que confirmaram presença. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Peguei meu celular, que estava silenciado sobre a penteadeira. Havia dezenas de mensagens e ligações perdidas. A primeira que abri foi do grupo da família. Minha mãe havia enviado uma mensagem em massa para todos os convidados, 4 horas antes. Infelizmente, por motivos de força maior e uma crise pessoal profunda da noiva, a cerimônia de Lorena e Ricardo foi cancelada. Pedimos a compreensão de todos e que não compareçam ao local. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o aparelho cair. Ela mentiu. Ela simplesmente apagou o meu dia. Eu tentei ligar para o Ricardo, mas o celular dele estava desligado. Provavelmente ela ou meu pai fizeram o mesmo com ele, ou algo pior. Foi então que a mensagem mais dolorosa brilhou na tela. Era do meu pai, Arnaldo, o homem que eu sempre achei que seria meu porto seguro, mas que sempre foi o executor das ordens de Estela. Volte para casa agora, Lorena. Nenhuma filha minha se casa sem minha permissão, e muito menos com alguém que não está à nossa.
Altura. Já resolvemos tudo com os fornecedores. Não passe mais vergonha ficando nessa fazenda vazia. Estamos te esperando para jantar e esquecer esse erro. O erro. Para eles, o meu amor era um erro de cálculo. Senti uma lágrima quente escorrer, ameaçando estragar a maquiagem que Tati fizera com tanto zelo. Mas eu a limpei com as costas da mão antes que ela chegasse ao queixo. O choque inicial, aquela paralisia gelada, começou a ser substituído por uma labareda de puro ódio. Eu não era um objeto de decoração na sala de jantar deles. Eu tinha 26 anos, era fisioterapeuta, trabalhava 10 horas por dia e tinha construído uma vida fora daquela bolha de arrogância. Eles achavam que eu voltaria de cabeça baixa? Eles achavam que o silêncio daquelas 180 cadeiras vazias seria a minha derrota final. Stella achava que, por ter o poder de ligar para a alta sociedade local e desmarcar um evento, ela era a dona do meu destino. Mas ela esqueceu de um detalhe fundamental. Durante anos, enquanto ela tomava chá com as madames do Rotary, eu estava nas periferias, nos centros comunitários, nas sedes de grupos que ela nem ousaria pronunciar o nome. Lembrei-me do meu cartão de contatos. Procurei o nome Bento. Bento era o líder de um motoclube e de um projeto social de entrega de marmitas para desabrigados, onde eu voluntariava todos os finais de semana nos últimos 3 anos. Eles eram minha família invisível, aquela que meu pai chamaria de gente de baixo calão. Respirei fundo, sentindo o cheiro do laquê e das flores mortas daquele casamento fantasma. Minha voz saiu firme quando ele atendeu no segundo toque. Bento, é a Lorena. Eu preciso de um favor. Na verdade, eu preciso de uma revolução. Eu estou na fazenda Santa Alvorada. Meu casamento foi sabotado pela minha própria mãe. Não tem ninguém aqui. Se você puder reunir o pessoal, se vocês puderem vir para cá, eu não quero que essas cadeiras fiquem vazias. Eu vou me casar hoje, com ou sem a bênção de Stella e Arnaldo. Do outro lado da linha, ouvi o ronco de um motor sendo ligado e a risada rouca de Bento. Lorena, pequena, você não faz ideia do tamanho do barulho que a gente consegue fazer quando alguém mexe com um dos nossos. Me dá 1 hora. Só 1 hora. Desliguei. O silêncio da fazenda ainda estava lá, mas agora ele parecia o silêncio que antecede uma tempestade de granizo. Eu não ia voltar para casa. Eu não ia ser a filha obediente que aceita o cancelamento da própria felicidade. Eu sentei naquela cadeira de noiva, sozinha no camarim, e comecei a retocar meu batom. Eu ia esperar. E o que estava por vir não era o jantar de submissão que meus pais planejaram, mas o início da maior lição que Ribeirão Preto já viu sobre o que realmente significa ter uma família. Os 60 minutos que se seguiram ao meu telefonema para Bento foram os mais longos e claustrofóbicos da minha existência. Eu permanecia sentada diante do espelho, mas a imagem que ele me devolvia já não era a da noiva frágil e devastada de antes. O silêncio da fazenda Santa Alvorada, antes opressor, começou a ser preenchido pelo som pesado do meu próprio coração batendo contra as costelas. O cheiro dos lírios brancos nos arranjos laterais, que no início da manhã parecia celestial, agora me sufocava com um odor metálico, quase fúnebre. Eu podia sentir o peso de cada grampo no meu cabelo, cada camada de tule do meu vestido, como se fossem correntes que meus pais haviam forjado para me manter cativa em suas expectativas. De repente, o som de um motor de baixa cilindrada quebrou a monotonia do vento. Era um carro velho, uma variante azul calcinha, que tossia fumaça negra enquanto subia a ladeira de cascalho da fazenda. Meu coração deu um salto. Da janela, vi Ricardo descer do carro. Ele estava desgrenhado, com o terno amassado e o rosto manchado de lágrimas e poeira. Ele parecia um homem que acabara de sobreviver a um naufrágio. Corri para fora, ignorando o protocolo de que a noiva não deve ser vista antes da cerimônia. O que importava o protocolo agora? Se o próprio altar era uma mentira? Lorena! Ele gritou, a voz falhando. Ele correu até mim e me abraçou com uma força que quase me tirou o fôlego. Sua mãe, ela me mandou um vídeo seu. Um vídeo gravado há meses, editado, onde você dizia que não me amava mais e que ia fugir para a Europa com um ex-namorado.
Ela disse que você já tinha ido embora, que o casamento estava cancelado e que, se eu aparecesse aqui, seu pai chamaria a polícia por invasão de propriedade. Eu me afastei um pouco, segurando o rosto dele com as mãos trêmulas. O ódio por Stella atingiu um novo patamar, um nível de frieza que eu nunca soubera que possuía. Ela mentiu, Ricardo. Ela mentiu para todo mundo. Mandou mensagens para os 180 convidados dizendo que eu tive um surto psicótico. Meu pai quer que eu volte para casa agora, como se nada tivesse acontecido. Eles limparam o lugar, Ricardo. Eles esvaziou a nossa vida em 1 hora. Ricardo olhou para o jardim vazio, para as cadeiras alinhadas que pareciam lápides de madeira em um cemitério de sonhos. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Não tem ninguém aqui, Lorena. Nossos amigos, meus primos de Minas, todos acreditaram nela. Quem não acreditaria na respeitada Dona Stella? Acabou, meu amor. Vamos embora daqui. Não, eu disse, e minha voz soou como um trovão antes da chuva. Não acabou. Eu liguei para o Bento. Antes que Ricardo pudesse perguntar quem era Bento, um som grave e rítmico começou a vibrar no solo, vindo da rodovia que margeava a fazenda. No início, parecia o enxame de 1000 abelhas gigantes, mas logo se transformou no rugido inconfundível de dezenas de motores de alta cilindrada. O som era físico, uma onda de choque que fazia as janelas da sede tremerem. Na curva da entrada, surgiu a primeira Harley Davidson, com a bandeira do motoclube Asfalto Sagrado, tremulando ao vento. Atrás dela, 1, 5, 10, 20 motocicletas. Homens e mulheres vestidos de couro preto, com coletes remendados e barbas longas, cortando o silêncio aristocrático daquela fazenda com uma sinfonia de liberdade. Mas não eram apenas eles. Logo atrás das motos, começaram a surgir combis velhas, carros populares lotados e até uma van de transporte escolar. Eram as pessoas do Centro Comunitário Vila Real. Vi Dona Clarice, a senhora de 70 anos que eu ajudava com a fisioterapia pós-derrame, descendo de um carro com seu melhor vestido de estampa floral e um sorriso que iluminava o bairro inteiro. Vi os jovens do projeto de futebol, os meus meninos, todos vestindo camisas de botão, limpas, alguns com gravatas que claramente pertenciam aos pais, mas todos com o peito estufado de orgulho. Bento, um homem de quase 2 metros de altura, com uma cicatriz que cortava a sobrancelha e olhos que já tinham visto de tudo, desligou o motor de sua moto bem em frente ao altar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo estalar do metal quente dos escapamentos. Ele desceu, caminhou até mim e Ricardo com um passo pesado, que fazia o cascalho ranger. Você disse que precisava de uma família, Lorena, Bento disse, com aquela voz de lixa que eu tanto respeitava. Eu contei para o pessoal o que a sua velha fez. A notícia correu à periferia mais rápido que fofoca de comadre. O povo da Vila Real, o pessoal da cozinha comunitária, os meninos do asfalto, ninguém aceitou que a doutorinha ficasse sozinha hoje. Eu olhei ao redor e as lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente transbordaram, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de puro êxtase. Eu contei, um por um. Eles foram ocupando as cadeiras. Aquelas 180 cadeiras que Stella e Arnaldo pensaram que ficariam vazias para me humilhar. Em menos de 15 minutos, cada assento estava tomado. Onde antes haveria empresários de terno italiano e madames com joias de família, agora havia tatuagens, calos nas mãos, cheiro de asfalto e, acima de tudo, uma lealdade que o dinheiro de Arnaldo jamais poderia comprar. O gerente da fazenda, seu Valdir, um homem de meia-idade que sempre bajulou meus pais, saiu da sede aos gritos, visivelmente pálido. O que é isso? Quem são essas pessoas? Eu recebi ordens do Dr. Arnaldo para fechar os portões. Isso aqui é uma propriedade privada. Vocês não podem estar aqui. Bento deu um passo à frente, cruzando os braços, imensos sobre o colete de couro. Ele não disse uma palavra, apenas sustentou o olhar. Seu Valdir murchou instantaneamente, como um balão furado. O doutor Arnaldo pagou pelo aluguel deste espaço por 24 horas. Eu disse,
aproximando-me do gerente com a autoridade de quem não tinha mais nada a perder. O contrato está no nome dele, mas o evento é meu. Se o senhor tentar expulsar um único convidado meu, eu garanto que amanhã todos os jornais da cidade saberão que a Fazenda Santa Alvorada discrimina pessoas por sua aparência e classe social. E eu acho que o Bento e os amigos dele adorariam fazer uma manifestação pacífica no portão principal todos os finais de semana pelos próximos meses. O que o senhor prefere? Valdir olhou para os 180 rostos que o encaravam com uma seriedade gélida. Ele engoliu em seco, deu meia volta e entrou na sede sem dizer mais nada. Ricardo olhava para tudo aquilo em choque. Ele segurou minha mão, e desta vez o aperto dele estava firme. Lorena, essas pessoas, elas vieram por você. Elas vieram por nós, Ricardo. Elas são a minha resposta para a minha mãe. Ela queria um deserto? Eu dei a ela uma floresta de gente de verdade. A banda do motoclube começou a descarregar instrumentos de uma caminhonete. Não haveria quarteto de cordas tocando Bach. Haveria rock nu. Mas haveria alma e haveria a verdade nua e crua. Dona Clarice aproximou-se de mim e ajeitou uma mecha do meu cabelo. Você está linda, minha filha. Agora, vamos casar esse povo ou o quê? Eu olhei para o arco de flores. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, as cores da transição. A vingança de Estela tinha sido um cancelamento. A minha vingança estava apenas começando, e ela teria o sabor da mais doce redenção. O sol finalmente mergulhou atrás das colinas de Ribeirão Preto, deixando para trás um rastro de fumaça alaranjada e sombras longas que dançavam sobre o gramado da fazenda Santa Alvorada. A temperatura caiu alguns graus, trazendo aquele frescor súbito do interior, mas o calor que emanava das 180 pessoas sentadas naquelas cadeiras brancas era quase palpável. Eu estava parada no início do corredor de pétalas, o coração martelando. Contra as costelas, não de medo, mas de uma antecipação elétrica. O cheiro de gasolina das motos de Bento se misturava ao perfume adocicado dos lírios, criando uma fragrância crua e honesta que eu nunca esqueceria. A música começou. Não era a marcha nupcial, monótona que minha mãe havia exaustivamente ensaiado comigo durante meses. Em vez disso, um dos integrantes do motoclube, um rapaz de cabelos compridos chamado Tico, dedilhou as notas iniciais de uma versão instrumental e pesada de uma balada de rock no seu violão plugado em uma caixa de som improvisada. O som era profundo, vibrante e parecia ecoar nas profundezas do meu ser. Eu comecei a caminhar. Eu não tinha meu pai ao meu lado. Não havia o braço firme de Arnaldo para me guiar, aquele braço que sempre pareceu um apoio, mas que hoje eu via como uma coleira de ouro. Eu caminhei sozinha, mas, pela primeira vez na vida, eu não me sentia desamparada. A cada passo eu olhava para os lados. Vi o rosto de Dona Clarice, cujas rugas pareciam contar histórias de uma vida inteira de luta, me observando com um orgulho que eu nunca vi no rosto de Estela. Vi os jovens do projeto social, com seus cabelos cortados na régua e seus melhores calçados, batendo palmas no ritmo da música. Eles eram o meu exército de anjos maltrapilhos. Ricardo me esperava. No altar, com os olhos vermelhos e um sorriso que parecia capaz de iluminar toda a fazenda. Ele não era o genro que meus pais queriam, o herdeiro de alguma fortuna de agronegócio. Ele era o homem que construía casas para quem não tinha onde morar. O homem que me amava sem condições. Quando cheguei ao seu lado, o silêncio se fez respeitoso. Não havia um juiz de paz oficial. Eles também haviam sido dispensados por Estela. Mas tínhamos Bento. Bento se posicionou entre nós, com seu colete de couro e as mãos pesadas cruzadas sobre o abdômen. Ele não leu passagens bíblicas decoradas. Ele olhou para nós e depois para a multidão. Eu não sou padre nem juiz. A voz dele ecoou, grave e firme. Mas eu entendo de lealdade. O que eu vejo aqui hoje não é um evento cancelado. É um nascimento. A Lorena escolheu a gente quando a própria carne a renegou. E a gente escolheu a Lorena porque família não é quem compartilha o sangue. É quem compartilha o peso do mundo. Se alguém aqui tiver algo contra essa união, eu sugiro que guarde para si,
ou a conversa vai ser lá fora, no asfalto. Um riso coletivo e carinhoso percorreu os convidados. Foi nesse momento exato, enquanto Ricardo segurava minhas mãos e começava a dizer seus votos improvisados, que o som de pneus cantando no cascalho interrompeu a paz. Um SUV preto, de luxo, o carro do meu pai, subiu a Alameda em alta velocidade, parando bruscamente atrás da última fileira de cadeiras. As portas se abriram com estrondo. Estela e Arnaldo desceram como se estivessem entrando em um campo de batalha. Minha mãe estava vestida com um conjunto de seda azul marinho impecável, o rosto transformado em uma máscara de horror e fúria. Meu pai, ao lado dela, tinha a expressão de quem acabara de descobrir que sua propriedade fora invadida por bárbaros. "Lorena, que palhaçada é essa?" O grito de Estela cortou o ar como uma chicoteada. "O que essa gente está fazendo aqui? Quem são esses marginais?" A música parou. Os 180 convidados se viraram como um só corpo. O contraste era brutal. De um lado, a arrogância polida de dois representantes da elite local, do outro, a dignidade rústica de quem conhece o valor do suor. Eu senti um frio na espinha, mas não recuei. Dei um passo à frente, soltando a mão de Ricardo por um momento. "Eles são os meus convidados, mãe", eu disse, e minha voz saiu clara, sem tremer. "Os convidados que você tentou apagar com as suas mentiras. Você perdeu o juízo", meu pai interveio, aproximando-se com aquele dedo em riste que sempre me fazia calar a boca. "Nós cancelamos essa festa. Eu paguei por cada flor desse jardim, por cada gota de bebida que essa gentalha vai consumir. Saia daí agora e volte para o carro. Não vamos permitir que você arraste o nome da nossa família na lama desse jeito." Eu olhei para o meu pai, para o homem que me ensinou que o dinheiro era a única medida de valor de uma pessoa. "Você pagou pelo espaço, pai, mas você não é dono da minha vida. Você disse que nenhuma filha sua se casaria sem sua permissão. Pois bem, você tem razão. Hoje, eu não sou sua filha, sou apenas a Lorena. E a Lorena está se casando com o homem que ela escolheu, cercada pelas pessoas que a respeitam. Se você pagou por tudo isso, considere como o pagamento final pela minha ausência na sua vida de agora em diante." Estela tentou avançar, os olhos faiscando de ódio. "Você vai se arrepender disso, Lorena. Você não é nada sem nós. Amanhã, quando essa adrenalina passar e você se vir morando em um cubículo com esse arquiteto de 5ª categoria, você vai implorar para voltar. Olhe para essas pessoas. Você realmente acha que eles se importam com você?" Bento deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Estela. Ele não foi agressivo, mas sua presença era como uma muralha. "Dona, com todo o respeito", ele disse, com uma calma assustadora, "a senhora deveria ir embora. O jantar da senhora deve estar esfriando, e aqui o cardápio é dignidade. Acho que a senhora não vai gostar do sabor." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meus pais olharam ao redor, vendo 180 pares de olhos que não sentiam medo, apenas desprezo. Eles perceberam, talvez pela primeira vez em décadas, que o dinheiro deles não tinha jurisdição ali. Eles eram os estranhos. Eles eram os indesejados. Arnaldo pegou no braço de Estela, que bufava de indignação. "Vamos, Estela, deixe-a." Ela fez a escolha dela. "Vamos ver quanto tempo essa farsa dura sem um centavo meu." Eles deram meia volta, entraram no carro e arrancaram, jogando poeira e cascalho sobre as primeiras fileiras. Quando o som do motor deles desapareceu na distância, um silêncio pesado caiu sobre o jardim. Por um segundo, achei que a festa estivesse arruinada, mas então, Dona Clarice começou a aplaudir, lenta, mas firmemente. Logo, o motoclube inteiro estava assobiando, e os gritos de "Viva os noivos" ecoaram até as vigas do casarão antigo. Eu me virei para Ricardo. Ele estava com lágrimas nos olhos. "Onde estávamos?" perguntei, sorrindo. "Estávamos na parte em que eu prometo te amar. Não importa o quanto sua mãe grite ou o quanto o mundo tente nos apagar." Ele respondeu, puxando-me para um beijo que selou não apenas um casamento, mas uma declaração de independência. A noite estava apenas começando. O buffet requintado que meus pais haviam contratado e tentado cancelar já estava pago. Eu fiz questão de que os garçons, que antes pareciam robôs assustados, servissem a melhor comida para cada uma daquelas pessoas.
Vinhos caros foram servidos em copos de plástico para quem preferia, e a lagosta que Estela escolheu para impressionar suas amigas foi devorada com entusiasmo por crianças que nunca tinham visto nada igual. Mas a verdadeira vingança não era a comida ou o espaço. Era o fato de que, enquanto meus pais jantavam em silêncio na mansão deles, cercados por quadros caros e uma solidão gélida, eu estava no meio de um turbilhão de vida, risadas e abraços sinceros. Eu tinha perdido 2 pais, mas ganhei uma tribo, e o capítulo final dessa história, eu sabia, ainda reservava uma surpresa que nem Estela, com todo o seu controle, seria capaz de prever. A festa na Fazenda Santa Alvorada não terminou com fogos de artifício ou com o tradicional corte do bolo de 7 andares que minha mãe havia encomendado para ostentar. Ela terminou com um círculo humano, braços entrelaçados e o som de gargalhadas que pareciam curar as rachaduras nas paredes seculares daquele casarão. Eu me lembro vividamente do cheiro de café fresco que seu Valdir, o gerente antes arrogante e agora submisso, trouxe para os convidados na madrugada, como se tentasse se redimir por ter tentado nos expulsar. O contraste era quase poético. O mármore frio do salão principal sendo aquecido pelos pés descalços dos meninos da Vila Real, que dançavam como se não houvesse amanhã. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada nos degraus da varanda, com a cabeça encostada no ombro de Ricardo, observando a última moto de Bento desaparecer na neblina da manhã. Eu sabia que, a partir dali, o silêncio da minha antiga casa seria o meu único vínculo com o passado. Os meses seguintes foram um teste de resistência e uma lição sobre a verdadeira abundância. Estela cumpriu sua promessa de não nos dar um centavo. Ela bloqueou meus cartões dependentes, tentou boicotar meus contratos em clínicas particulares de Ribeirão Preto e espalhou para toda a elite local que eu havia me tornado uma desequilibrada, que vivia entre marginais. Durante semanas, o telefone não tocou para ofertas de trabalho. O dinheiro que eu e Ricardo tínhamos guardado era o suficiente apenas para o aluguel de um pequeno sobrado na Zona Sul, longe do luxo que eu conhecia, mas perto o suficiente do que eu precisava. O ar ali era diferente. Não cheirava a lustramóveis caro e segredos guardados a 7 chaves, mas a sabão em pó e a vizinhos que perguntavam como você estava e realmente esperavam pela resposta. A minha verdadeira vingança, porém, não foi planejada em um quarto escuro com um mapa de guerra. Ela foi construída com tijolos de suor, com a ajuda técnica de Ricardo e a mão de obra voluntária do pessoal da Vila Real e do motoclube. Transformamos um galpão abandonado que pertencia à paróquia local em um centro de reabilitação física comunitário. Não era apenas uma clínica, era um porto seguro. Eu atendia das 7 da manhã às 10 da noite. Dona Clarice era minha recepcionista honorária, garantindo que nenhum paciente saísse sem um conselho ou um pedaço de bolo de fubá. Em 1 ano, o projeto se tornou referência. Ganhamos prêmios de inovação social e, ironicamente, começamos a atrair a atenção da mesma mídia que Estela tanto amava manipular. O payoff final veio no aniversário de 1 ano do Instituto Recomeço. A prefeitura organizou uma cerimônia de gala no Clube de Campo, o reduto máximo da aristocracia da cidade, para homenagear os empreendedores sociais do ano. Eu fui convidada como a grande homenageada da noite. Ricardo insistiu que eu usasse o mesmo vestido do meu casamento, aquele que minha mãe tentou transformar em um símbolo de fracasso. Eu aceitei. O tecido de seda off-white ainda me servia como uma luva, mas a mulher, dentro dele, era infinitamente mais forte. Quando entrei no salão do clube, o burburinho cessou por um instante. Eu podia sentir os olhares pesados, carregados de julgamento e uma curiosidade mórbida. No fundo do salão, em uma mesa de destaque perto do palco, eu os vi. Estela e Arnaldo estavam lá cercados pelos mesmos amigos que haviam recebido as mensagens de cancelamento 1 ano antes. Minha mãe usava um vestido esmeralda que gritava riqueza, mas seus olhos estavam opacos. Quando ela me viu, um sorriso forçado e ensaiado surgiu em seus lábios. Ela se levantou e caminhou em minha direção, seguida por meu pai, que tentava manter a postura de patriarca benevolente. Lorena, querida, Estela disse,
em um tom alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Que orgulho ver você aqui. Nós sempre soubemos que aquela fase rebelde no ano passado seria apenas um degrau para o seu sucesso. Estávamos comentando agora mesmo com o secretário de saúde como a sua educação em bons colégios foi fundamental para esse espírito empreendedor. Ela estendeu a mão para tocar meu rosto, um gesto de posse que ela usou a vida inteira para me diminuir. Eu dei um passo para trás, não com raiva, mas com uma indiferença que pareceu atingi-la como um tapa físico. Dona Estela, eu disse, usando o título formal que usaria com uma estranha. A senhora deve estar confundindo a história. A educação que recebi nos seus colégios me ensinou a olhar para o lado oposto de onde essas pessoas estão. O sucesso do Instituto não veio do que vocês me deram, mas do que vocês tentaram me tirar. No dia em que a senhora esvaziou a minha festa, a senhora preencheu o meu propósito. O rosto dela empalideceu sob a camada espessa de pó compacto. Meu pai pigarreou. A voz, saindo rouca. Lorena, não seja infantil. Estamos aqui para te apoiar. As fotos amanhã nos jornais. Precisamos mostrar que a família está unida. Sente-se conosco. Vamos esquecer o que aconteceu. A minha família já está sentada, eu respondi, apontando para a mesa lateral onde Ricardo Sbento, em seu melhor terno de que parecia desconfortável em seus ombros largos, e Dona Clarice estavam. Eles estavam lá quando as cadeiras estavam vazias. Eles estavam lá quando o meu sobrenome não valia nada nas clínicas de vocês. Vocês não são convidados da minha vida hoje, Arnaldo. São apenas espectadores de um sucesso que vocês tentaram impedir. Virei as costas antes que eles pudessem articular outra mentira. Subi ao palco sob os aplausos de uma plateia que agora via a rachadura na fachada impecável de Estela e Arnaldo. No meu discurso, não citei nomes de heranças ou linhagens. Falei sobre o asfalto, sobre o cheiro de óleo de motor e sobre o poder de um abraço de quem não tem nada, mas oferece tudo. Ao final da noite, enquanto saíamos do clube, vi meus pais parados à espera do manobrista. Eles pareciam pequenos, encolhidos sob as luzes de neon da fachada. Ninguém mais os cercava. A elite é cruel com quem perde o controle da própria narrativa, e todos ali agora sabiam da verdade. Eu entrei no carro velho de Ricardo, o mesmo que nos trouxe da fazenda um ano atrás. Para onde, Dora? Lorena, Ricardo perguntou, beijando minha mão. Para casa, eu disse, sentindo o peso do troféu no colo e a leveza da alma. Temos que preparar o café. Amanhã cedo, a Dona Clarice disse que vai trazer pão de queijo para comemorar com os pacientes. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor. A imagem de Estela e Arnaldo desapareceu na escuridão da rodovia. Eles tinham o dinheiro, tinham os títulos e tinham o silêncio. Eu tinha o barulho, tinha a luta e, finalmente, eu tinha a mim mesma. A vingança não foi vê-los sofrer, foi vê-los se tornarem irrelevantes na construção da minha própria felicidade. Eu não era mais a noiva que ficou sozinha no altar. Eu era a mulher que transformou um jardim vazio em uma cidade inteira de esperança. Fim.